Bom dia, sétimo ano, bom dia, galera aí. A gente está no capítulo 12, Brasil Colonial, Sociedade Açucareira, que é a continuação do início da colonização do Brasil de 1500, 1530, depois ali das capitanias hereditárias, depois do governo geral. Então tem coisa que nós já vimos aí há muito tempo, ok? É, então, no passeio, a gente viu aí na aula de quarta-feira como é que o Brasil e essa cana-de-açúcar formou uma sociedade ao redor dela. E também que justamente aqui nessa sociedade açucareira nós estamos vendo o primeiro produto de altíssimo valor comercial sendo produzido no Brasil, com mão de obra escrava. Aí surge o senhor de engenho, surge o engenho, que é a unidade de produção lá, o grande latifúndio com várias construções para se fazer a cana-de-açúcar para exportar para Portugal, e Portugal repassava parte da produção para a Holanda, porque quem financiava eram os holandeses. Nós vimos que o senhor de engenho virou um título importantíssimo, uma sociedade patriarcal, sem mobilidade social, estratificada, quem manda é o pai. Nós vimos que a mulher era submissa ao homem, né? Tinha que obedecer às funções caseiras. Nós vimos que os mãos e os pés de senhores de engenho eram os escravos, mas tinha trabalhadores livres. O mais importante era o mestre do açúcar, que tinha a receita secreta do açúcar. Nós vimos que fora lá do latifúndio tinha cidade. A cidade era feita no alto, para você facilitar a defesa e também jogar os dejetos e sujeiras na baixa. As cidades eram calçadas com pedras ou não, muitas eram só de terra batida. Nós vimos que o centro da cidade tinha igreja e tinha a Câmara dos Deputados, que é o comércio interno, na verdade, era só para subsistência, fazer para sobreviver, não era para exportação. As manufaturas aqui no Brasil eram proibidas, por quê? Pacto colonial, você tem que comprar os produtos manufaturados lá de fora. E nós vimos também que a religião católica se miscigenou, misturou com um pouco da cultura negra e indígena, foi se adaptando. O exemplo é nosso carnaval. Nosso carnaval não é igual ao europeu, ok? E eu pedi para fazer da página 39 a 45 e para a gente fazer a correção, e tem um caderno de atividade, tem um material de apoio. Então quero chegar lá no material de apoio hoje tranquilo para a gente fazer uma discussão sobre isso. Não é difícil, as respostas são meio grandes, mas dá para fazer tranquilo, ok? Lembrando que hoje era o fechamento da trilha, até antes da aula, ok? Então nós vamos partir para a correção, página 39, Iris, por favor, lê para a gente a página 12, a questão 1, 2 e 3. Iris. Sumiu. Betânia, você pode ler para a gente, por favor? Bom dia. Bom dia. Essa imagem retrata uma das principais atividades econômicas do Brasil colonial. Observe atentamente e responda. 1. Qual atividade produtiva está sendo praticada? Já é para respondendo? Eu coloquei que é a moeção de cana-de-açúcar. Quem foram os trabalhadores, em sua maioria, nessa atividade? Eu coloquei que os escravos. Qual a importância dessa atividade na colonização do Brasil pelos portugueses? Eu coloquei que foi a cana-de-açúcar que proporcionou a maior parte do lucro do Brasil no início da sua colonização. Correto, Betânia. Não só isso, vamos completar. Sem a cana-de-açúcar não haveria colonização do Brasil viável. Porque nós vimos que as capitanias hereditárias, elas não foram um sucesso absoluto. E foi uma privatização, as pessoas tiravam o dinheiro do próprio bolso. E nós vimos depois que veio o governo geral. Então, vamos lá. A número 1 está mostrando a moagem da cana-de-açúcar no engenho. Do mesmo jeito que você vai em Santana aí na feira, eu acho que é hoje a feira, né? Você vai em Santana aí na feira e vê aquela moenda pequenininha de metal, isso aí é um engenho manual, movido ali a tração animal, que esse aí é gigante, ou então um menor era movido ao escravo, tração humana, era força humana. Então quer dizer que isso aí é um engenho, era grande, bem grande. Depois, quem foi a mão de obra utilizada aí? A mão de obra escrava trazida da África, o tráfico negreiro, porque era altamente lucrativo, ok? Era altamente lucrativo. E outra coisa,
A 3, que para mim é mais importante. Ele está perguntando qual foi a importância da cana-de-açúcar. Gente, a cana-de-açúcar viabilizou a ocupação do Brasil, a colonização do Brasil. Era um produto de alto valor comercial que se adaptou muito bem ao nosso litoral, que dava um lucro estratosférico naquele período, né, estratosférico, à coroa portuguesa e fez o litoral ser povoado e permitia defesa. Tem que colocar isso. Então, vamos lá. Essa atividade permitiu a colonização do litoral do nosso país, com Martim Afonso de Souza e as capitanias hereditárias, pois esse produto era uma especiaria de alto valor comercial na Europa, dando alto lucro à metrópole e se adaptando muito bem ao nosso clima e solo. E ainda incentivou a proteção da costa contra invasões estrangeiras devido ao seu povoamento. Então, para pensar, não foi só o lucro, a cana-de-açúcar permitiu a ocupação efetiva do território brasileiro. Lembra que o pau-brasil não precisava de colonização. E outra coisa, Portugal precisava povoar o litoral, trazer pessoas. Se não tivesse nenhum produto de alto valor comercial, ninguém ia vir para cá. Vir para cá tomar prejuízo? Tomar flechada de índio? Não ia. Então, na verdade, ela permitiu a ocupação do território, o lucro de Portugal e também a proteção do nosso litoral contra invasões estrangeiras. Tem uma tripla função a cana-de-açúcar, importantíssimo. Primeiro produto que vai fazer realmente o Brasil reverter o lucro naquela ideia do pacto colonial, aonde a colônia manda matéria-prima para a metrópole beneficia e manda os produtos manufaturados de volta a um preço absurdo, obrigando a colônia a comprar. Ok? Dúvidas? Pergunta agora. Letícia, não era caderno de atividade, não. Era apostila que eu passei. Mas está valendo. Ok? Podemos passar? Para a página 40. Já copiaram? Tranquilo? E Arley, você pode ler Organiza as Ideias, ler a primeira e responder para a gente? Posso, professor? Valeu, obrigado. Mas antes de falarmos sobre a atividade açucareira, vamos retomar o contexto de Portugal. Portugal resolveu colonizar o Brasil e como foi o início da colonização. Para isso, respondo as questões. 1. Nos primeiros 30 anos, após a chegada dos portugueses em 1500 ao território, a ação portuguesa se limitou à extração de alguns produtos, como o pau-brasil. Por quais razões a ação portuguesa em sua colônia da América foi delimitada? Pois eles tinham parte leste do Brasil e a parte oeste era dos europeus. Não é bem isso não, Yarla. Você esqueceu uma coisa muito importante. Você lembrou o Tratado de Tordesilhas. Mas beleza. Vamos lá, então. Olha a pergunta. Por quais razões a ação portuguesa em sua colônia na América Latina foi limitada? Limitada, Yarla, eu sei que você fez uma tradução limitada de pequeno, circunscrito. Mas, na verdade, essa ideia de limitado é o seguinte. Por que a ação do Portugal foi limitada nos primeiros 30 anos a passar aqui de vez em quando para extrair o pau-brasil? É porque, na verdade, naquela época, lembra do capítulo retrasado, capítulo passado? É porque o comércio com as Índias lá no Oriente era altamente lucrativo. Segunda coisa, aqui no Brasil eles não encontraram metais preciosos que nem na América Espanhola. Terceira coisa, a extração do pau-brasil não exigia a colonização do território. Então, 3 fatores fizeram o Brasil, na verdade, não ser atrativo nos primeiros 30 anos. É isso que ele está perguntando. Ele está perguntando a fase de 1500 a 1530, que se chama fase pré-colonial. É essa que é a pergunta. Por que a ação de Portugal foi circunscrita, foi pequena aqui no Brasil, nos primeiros 30 anos? Traduzindo, por que o Brasil ficou abandonado os primeiros 30 anos? Porque, na verdade, Portugal estava fazendo o périplo africano para chegar nas Índias. E lá o lucro era muito maior que as especiarias. O comércio com a Índia, com a China e o Japão dava muito lucro. Aqui no Brasil, quando eles chegaram aqui, em 1500, dia 22 de abril, eles não encontraram metais preciosos e ficaram o quê? Desanimados. Eles acharam que encontrar metais preciosos que nem na América Espanhola, encontrar lá com os astecas e com os incas. E outra coisa,
A extração do pau-brasil era feita com escambo. Então não era necessário colonizar o território. Você trocava umas bugigangas com os índios, eles cortavam as toras, eles colocavam lá nas feitorias, passavam o barquinho, eles levavam lá para carregar, daqui a pouco eles iam embora. Era a famosa carreira da Índia, tá lembrando? É o Poço Ipiranga, era a carreira da Índia. O litoral brasileiro nos primeiros 30 anos era um local de abastecimento de víveres, de comércio ali, justamente de pau-brasil, que não exigia colonização. O lucro era pequeno e você não exigia uma grande mão de obra, ok? Uma coisa justificava a outra. Fechou? Dúvidas? Podemos passar? Esther, lê e responde a 2 pra gente, Pelisson. Nossa, Esther não quer responder, tá passando mal, Esther? Então tá bom. Betânia, você pode ler pra gente? Ah, tá todo mundo com medo dessa, né? Então tá bom, vamos lá. Número 2. Quais foram as razões que motivaram Portugal a dar início à colonização efetiva no Brasil? Então vamos lá. Nós já vimos isso no capítulo passado também, tá? O pessoal tá muito esquecido aí, ó. Eu vi que a galera não quer responder que tá com vergonha. Pessoal, errar faz parte, ok? Então vamos lá. Essa atividade 1, 2 e 3 não é desse capítulo. É do capítulo retrasado, que nós vimos lá sobre as capitanias hereditárias, sobre o início da colonização do Brasil. Então vamos lá, vamos traduzir essa pergunta. Depois dos 30 anos, por que Portugal resolveu investir no Brasil? Essa que é a pergunta verdadeira da 2. Por que depois da fase pré-colonial, Portugal resolveu voltar os olhos para onde era o Brasil? Então vamos lá numerar os motivos. Primeiro, o comércio com o Oriente com as Índias entrou em crise. Eu não expliquei, porque senão a resposta ia ficar gigante. O comércio com o Oriente com as Índias entra em crise devido à concorrência de países estrangeiros que foram lá também fazer comércio com os indianos. Holandeses, franceses, ingleses e outros países. Vírgula. Outra coisa, o medo das invasões estrangeiras no litoral e a perda do território. Porque o litoral brasileiro, apesar das expedições guarda-costas, das feitorias, era um litoral muito grande e desprotegido. Não dava conta de Portugal, nós já discutimos isso. Portugal não tinha como vigiar constantemente o litoral, ele mandava expedições guarda-costas. E eles começaram a temer a invasão de outras potências estrangeiras ao nosso território. Quem são potências estrangeiras? Professor? A França, a Inglaterra e também quem? A Holanda. E, por último, eles desejavam buscar metais preciosos, assim como na América Espanhola. Se perdesse o território, eles não iam poder explorar os metais preciosos que eles achavam que existiam aqui, que só vai ser descoberto em 1195, ok? Pode falar. Ó, eu não fiz atividade, porque eu pensei que era o caderno de atividade, mas ó, no meu resumo que eu tinha feito, eu tinha colocado assim: os altos gastos e a queda no lucro com as viagens para as Índias em busca de mercadorias e a ameaça de invasões estrangeiras ao litoral, principalmente os ingleses e franceses. Perfeito, Letícia. Só ficou faltando colocar que eles não queriam também perder o território para tentar encontrar o quê? Metais preciosos, assim como na América Espanhola. Eles ficaram sabendo que a América Espanhola foi descoberto ouro lá, ouro e prata, então eles falaram, olha, eu vou explorar esse território, não agora, mas eu não posso perder ele. Então foram 3 motivos que levaram à colonização do Brasil. A queda com o comércio com o Oriente e a concorrência das potências estrangeiras, o medo de invasão ao território brasileiro, principalmente os franceses, holandeses, ingleses, nós vamos ver isso depois, eles invadiram, e também a busca de metais preciosos, assim como na América Espanhola, eles desejavam explorar aqui no território brasileiro. Tranquilo? Quem não estava lembrando, tem que lembrar desses fatores, hein? Não pode esquecer, não pode. Letícia, então você pode ler a 3 pra gente, fazendo favor? Ler eu posso, só não fiz. Beleza, obrigado. Com a decisão de iniciar o povoamento português no Brasil, surgiu também a necessidade de se estabelecer uma organização política, o que constituiu inicialmente essa organização.
As capitanias hereditárias, né? Correto, é isso. Não precisa ficar com medo não, tá certo. Olha só, galera. Aí que tá a outra pergunta. Isso também não é desse capítulo, é daquele capítulo retrasado. Gente, nós vimos que quem veio colonizar o Brasil primeiro foi Martim Afonso de Souza, trouxe 400 pessoas, trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar, trouxe gado, trouxe cabra, trouxe ali pessoas para arar a terra e plantar a cana-de-açúcar, e não foi fácil. Depois, em 1534, ele chegou em 1532, 532. Em 1534, devido ao fracasso do Martim Afonso de Souza, que não foi fácil, ele fundou São Vicente e Santo André da Borda do Campo, foi muito difícil o início da colonização, nós já vimos isso. O governo português resolveu privatizar a nossa colonização e criou as famosas capitanias hereditárias. O rei português privatizou a nossa colonização, fazendo com que os nobres portugueses, os fidalgos, que vão receber o nome aqui de donatários, empreguem o seu próprio dinheiro, seus recursos, para colonizar o território, para plantar a cana-de-açúcar, para proteger o litoral, aplicar a lei, para aplicar a justiça, para ter lucro. E o governo português ficava olhando e ficaria com parte. Ou seja, os capitães donatários tinham um monte de obrigação. E também, devido ao não sucesso das capitanias, porque só duas deram certo economicamente, deram certo São Vicente e Pernambuco, depois foi criada o famoso governo geral, que visava centralizar a administração para comandar aqui, ter uma pessoa para olhar a relação das capitanias e o que não estava dando certo. E esse primeiro governador geral do país, vamos dizer, o primeiro presidente interino, né, nomeado pela coroa portuguesa, foi Tomé de Souza, que a primeira coisa que ele fez foi criar a capitania de Salvador, ou melhor, dotar o Brasil de uma capital chamada Salvador, ok? Que era a antiga capitania da Baía de Todos os Santos. Dúvidas? Professor, tem que colocar essa resposta imensa? Tem que colocar. Martim Afonso de Souza, primeira iniciativa. Segunda, capitanias hereditárias. Terceiro, governo geral. Ok? Lembrando que o governo geral não matou as capitanias hereditárias. Não caia nessa pegadinha. O governo geral não matou as capitanias hereditárias. Ela continua existindo. Mas agora tinha uma pessoa para mandar em tudo. Se antes cada capitão donatário aplicava a justiça, cobrava os impostos, combatia os indígenas, convertia, fazia tudo, agora você obedece ao governo geral. Ok? Dúvidas? Eu não sei se vocês repararam, mas esse capítulo aí é do capítulo retrasado. Ok? Dúvidas? Podemos passar sim ou não? Coloca o ok aí. Tá de boa, Letícia? Então tá bom. Esther, então lê pra gente a página 41 e 42, fazendo um favor. Que é o interpretando documentos. Observe no mapa a seguir a longa trajetória do açúcar desde suas origens no Oriente, passando pelo cultivo da cana-de-açúcar em outras colônias portuguesas, desde Cabo Verde na África, por exemplo, até a sua chegada às capitanias de São Vicente e Pernambuco, no Brasil. Em seguida, responda as questões propostas. De acordo com o mapa, responda as questões a seguir. Qual a procedência das mudas de cana-de-açúcar que chegaram ao Brasil no século XVI? Do Oriente, China, Índia e Síria, e do Egito do norte da África. 2. Antes de ser cultivada no Brasil, em que regiões do Atlântico a cana-de-açúcar foi primeiro introduzida pelos conquistadores portugueses? Cabo Verde, da Madeira, São Tomé e Ilha de Açores. No Brasil, colônia, qual região se destacou na produção açucareira? O Nordeste da colônia e as capitanias de Pernambuco e Bahia. Muito bom, Esther. Galera, vocês estavam aqui, eu entrei aqui rapidinho para ver a data que o pessoal chuta que surgiu a cana-de-açúcar, né? Dizem que a cana-de-açúcar surgiu por volta de 6.000 a.C. Então, a plantação, alguém tem um microfone ligado, né? Interferência.
Beleza. Parece que tá soprando no meu ouvido, que eu coloco o fone alto, sai até uma lágrima do olho. É uma das plantas mais antigas que a gente tem conhecimento, é aproximadamente 6 mil a.C. na região da Índia e China, entre a Índia e a China. Se você olhar o mapa da Índia e da China, foi para a Síria, que é um local quente, hein? Parecido com o Brasil. Foi para o Egito, para a Sicília, para a Espanha, Portugal, todos os locais que tem um clima mais ou menos quente e úmido, ok? Levado para a Ilha de Açores, Cabo Verde, Madeira, São Tomé e Príncipe no Atlântico. Aí já se começou a utilizar a mão de obra escrava pelos portugueses para produzir ela, e depois foram trazidos para onde? Justamente aqui para a América. Chegou ali na ilha de Guanahani, onde chegou ali Cristóvão Colombo, depois São Vicente, Granadas, Recife, Olinda e Salvador, que nós conhecemos como Pernambuco e Bahia. Então tá certo, a número 1 é Índia, China e Síria, e de lá saiu para o Egito e do norte da África. A número 2 é Ilha de Açores, Cabo Verde, Madeira e São Tomé. E a 3, aonde se adaptou melhor a cana-de-açúcar? O Nordeste, principalmente em Pernambuco e na Bahia. Galera, aqui no norte do Espírito Santo, divisa com a Bahia, tem grandes produtores de cana-de-açúcar. Na Bahia também tem até o dia de hoje, ok? E usinas que fazem açúcar e álcool. O álcool que o seu pai usa no carro é derivado da cana-de-açúcar. Não é só a bebida alcoólica, o açúcar que se faz, não. O álcool também que a gente usa, é uma mistura ali, o alcanido, né, diferente. Mas tem que produzir essa planta, e o Brasil, eu acho que é um dos únicos países do mundo que usa o álcool como combustível, ok? E é uma produção imensa, ok? Depois, interpretando documentos. Quem pode ler o fragmento do texto aí, fazendo favor? Mesmo quem não foi ainda. Porque eu sempre chamo as minhas pessoas que eu já sei que eles querem participar, né? Mas é voluntário, é só me pedir. Letícia, então lê pra gente interpretando documentos, fazendo favor. Tá. Leia o fragmento de texto a seguir a respeito da opção portuguesa pelo açúcar. Ó, se tiver dando um pouco de interferência é porque meu primo tá na aula. Por diferentes motivos, a base da colonização não pode ser nem o pau-brasil, que propiciou um lucro ínfimo, eu sei lá como tá falando isso, não mais de 5%, isso, não mais de 5% da receita portuguesa, nem a mineração, que não pode desenvolver-se por não terem sido encontrados metais preciosos aqui no século XVI, pelo menos em quantidades apreciáveis. Além disso, dentro da visão mercantilista da época, a não ser que o Brasil fosse mantido no nível estagnado de colônia de povoamento, não haveria sentido investir nele, administrando ou defendendo de invasores, se não houvesse possibilidade de extrair da terra alguma riqueza significativa, capaz também de atrair povoadores do velho mundo. Essa riqueza trazida de fora veio a ser a cana-de-açúcar. O que esse texto está falando? É a continuação da página 42 que nós fizemos a correção agora. 42 não, da 40. Ele está falando o seguinte, olha só. Imagina, de 100% do PIB português, o pau-brasil representava 5%. Sendo que todo o pau-brasil que chegava lá em Portugal para se fazer mobílias, para fazer navio, para atingir a cor de vermelho, vermelho rubro, nem todo o pau-brasil vinha aqui da região do Brasil. Tinha pau-brasil que vinha ali de outras regiões da Índia, da África, que o pessoal falava que era até melhor, de melhor qualidade. Lembra que nós já falamos disso? Gente, imagina, 5% do PIB, 100%, o pau-brasil só representa 5%. E isso tudo não vem só do Brasil. Era então necessário você investir no local que não dava lucro? Eu já fiz essa pergunta para vocês. Imagina que você é um comerciante e você tem um lucro pequeno. Você vai investir todo o seu dinheiro numa coisa que não dá alto lucro, que não está rendendo? Gente, o comércio diz que não. Você só investe em alguma coisa que está crescendo, que está ali te dando lucro, e alto lucro. O pau-brasil, ele não gerava altíssimos lucros para Portugal. Servia aqui para tirar um lucrozinho no Brasil na carreira das Índias, com os barcos indo e voltando pelo Império Africano. Ajudava aqui a fazer feitorias e começou a povoar o litoral, mas era pouquinho. Quem ficou aqui entre 1500 e 1530
vivia praticamente como os índios, era uma coisa bem improvisada, não havia iniciativa oficial para colonizar o Brasil, a fase pré-colonial. Então, imagina, a coroa portuguesa pensava, eu vou investir no Brasil, não tem metais preciosos, uma costa imensa, eu vou gastar muito dinheiro para povoar, para proteger. Não, deixa lá. Quando der começar a descobrir alguma coisa da terra que dê lucro, eu vou fazer a colonização. Isso só acontece com a cana-de-açúcar. Olha a importância da cana-de-açúcar. Aí vem a primeira questão. Por que a extração do pau-brasil não foi motivador do povoamento da colônia pelos portugueses? Galera, tem que fazer um textão. Tem que lembrar lá do escambo. Porque a sua extração, a extração do pau-brasil, não exigia colonização, pois era feita através do escambos com os nativos. Seu corte e carregamento é em troca de bugigangas dada pelos portugueses. Além disso, o lucro era pequeno, se comparado às especiarias do Oriente, não compensando o alto investimento na colonização do litoral. Então, são dois fatores. Não era necessário colonizar o território porque você fazia escambo com os indígenas que cortavam, colocavam nas feitorias, embarcavam. Em troca recebiam espelho, roupa, anzol, machado, ok? E também o lucro dele não compensava o investimento aqui da colonização do território, enquanto que o Oriente e suas especiarias davam um altíssimo lucro. Gente, visão mercantilista. Eu invisto onde me dá lucro. Se não me dá lucro, para que eu vou colonizar e gastar meu dinheiro numa coisa incerta? Era assim que se pensava na época. É o mercantilismo, lembra? Aqueles 4 pontos. É o mercantilismo. Número 2. Quais foram os motivos que levaram Portugal a optar pelo açúcar? Gente, pelo amor de Deus, né? Essa aí não tem como errar. Por que Portugal optou pelo açúcar? Primeiro, o açúcar é uma especiaria de altíssimo valor comercial na Europa. Era receitado como remédio, era dado como presente. Então, o lucro dela era imenso, se comparado, por exemplo, ao pau-brasil. O pau-brasil dava um lucro pequeno. O açúcar dava um lucro enorme. O que também justificava era justamente o lucro que dava para Portugal, a metrópole. O lucro que ia lá para o Velho Mundo, o lucro que ia lá para a metrópole, que ia lá para Portugal, era enorme. Então ela começou a investir aonde? Aonde nós tínhamos um litoral que tinha um clima e solo favorável ao seu plantio, que era justamente a colônia e o litoral do Brasil. Entenderam a ideia? Então vamos lá. O açúcar é uma especiaria de alto valor comercial na Europa, sendo dado como presente e usado como remédio. Assim, o investimento no povoamento do Brasil se justificaria com um alto lucro vindo do seu comércio, que ia para a metrópole, ia para o Velho Mundo, ia para Portugal, atraindo pessoas para o seu cultivo aqui, além de ter se adaptado muito bem ao clima e ao solo da colônia. E vai além, completa aí. O local da colônia, aonde era muito adaptada a cana-de-açúcar, era onde? O Nordeste. Clima e solo favorável. Solo de massapê, clima quente e úmido. Ok? Então lá vai se formar a sociedade açucareira. É lá que é a sociedade açucareira. E depois vai se espalhando pelo litoral do Brasil. Tranquilo? Já copiaram? Dúvidas? Eu não sei se vocês estão vendo, mas colonizar nada no Brasil é fácil, né? Nada no Brasil é fácil. Começou a colonização, abandono. Veio Martim Afonso de Souza, não deu certo. Capitanias hereditárias, um fracasso. Veio o governo geral, aí que o negócio começa a andar com açúcar. Essa que é a verdade. No Brasil nada é fácil. É que nem eu torcendo pro Botafogo, nada é fácil. Só choro. Vamos lá? Troca de ideias. Quem pode ler o troca de ideias da página 44? Marca esse texto como importante. Ok? Já estou avisando. Página 44, marca o texto como importante. Ok? Esther, por que você só quer ler e não responder? Geralmente você quer ler tudo. Hoje, o que aconteceu? Você está passando mal? Está com febre? Está rouca? Você foi abduzido, botaram outra pessoa no seu lugar? Vai lá, Esther. Troca de ideias. Agora, em dupla, leia o contexto a seguir sobre a estrutura e o funcionamento de uma propriedade produtora de açúcar.
Com efeito, a cana não era só plantada, como ainda transformada em açúcar no próprio latifúndio. Para tal, existia um engenho constituído de moenda, caldeira e casa de purgar, onde o açúcar era branco. O proprietário que não tinha engenho pagava com metade da colheita para moer no engenho de outro. Quem arrendava uma terra de um latifúndio tinha um compromisso de moer a cana somente no engenho deste e, obviamente, pagava com metade da colheita, afora o que era cobrado a título de aluguel. Os grandes latifúndios de cana-de-açúcar compreendiam além da plantação e do engenho, também a senzala, onde dormiam os negros, a capela, sendo responsável por ela algo como um feudatário dos latifundiários. Casa Grande, onde residia o senhor patriarcal, suprema autoridade local e um verdadeiro aristocrata não titulado. Retomem a leitura para responder no caderno as questões propostas. Quais elementos materiais que constituem o engenho? Casa de purgar, caldeira e moenda. Vai continuar não, Esther? Travou? Eu acho que travou. Então vamos lá, vamos ver se vai dar tempo de voltar. Então vamos lá. A primeira aí, por que esse texto é importante? Porque ele está descrevendo a sociedade colonial. Ele está descrevendo como era a sociedade e também como se construía o latifúndio. Entendeu a ideia? Esse texto é importante porque ele está descrevendo como era o latifúndio, que tinha várias construções, a casa de purgar, a senzala, a capela, e está descrevendo a sociedade, que no topo está o senhor de engenho. E todo mundo obedece a ele porque ele é patriarcal. Ele é dono da casa, do engenho, dos escravos, de tudo, inclusive da mulher, e poderia dispor, tirado da mulher se quisesse ou não. Então, a primeira que está no texto é correto. A Esther colocou moenda, casa de purgar e caldeira. Era a unidade principal ali do engenho, ok? Depois, a número 2. Quais as principais construções de um latifúndio produtor de açúcar? Aí sim, você vai ter que escrever tudo. A casa grande, a senzala, a capela, a moradia dos trabalhadores livres, as construções para a produção de açúcar, que é a moenda, a casa de purgar e a caldeira. Entendeu a ideia? Então tem que colocar tudo. Professor, o senhor de engenho tinha tudo isso? Tinha. Por que o texto está mostrando isso? Porque era caro ser senhor de engenho. Tinha gente que não tinha o engenho para moer a cana, só o engenho. Se ele fosse moer no vizinho que tinha, ele pagava 50%. 50% da produção ficava para o outro senhor de engenho que tinha lá a moenda. Olha só, era caro, ok? Por isso que tinha senhores e senhores de engenho, ok? Depois, 3. Volte à página de abertura deste capítulo, observe novamente a imagem produzida por Benedito Calixto e faça o que se pede. A. Que instalação do engenho foi retratada pelo artista? A moenda do engenho, só a moenda. Ali não tem a casa de purgar e não tem a caldeira, ficava próximo. Mas ali é só a moenda do engenho, ok? Tá certo, Letícia? B. Explique o funcionamento dessa instalação utilizando os elementos da imagem. Galera, era só descrever. Os escravos traziam... Professor, peraí, rapidinho. A Betânia tá pedindo para entrar, se você restringiu. Não, ela não tá aqui para mim não. Quando aparece o nome eu deixo entrar. Tá bom, vou falar para ela pedir. Isso aí. Vamos lá. B. Os escravos traziam os feixes de cana-de-açúcar para serem moídos e eles eram levados até a moenda, que tem um escravo sentado na moenda, que ficava empurrando a moenda. Ali, se você olhar, aquela moenda é gigante. Então, a terceira fase era os bois sendo tocados para girar a moenda, porque ela é gigantesca. Ali não é força humana, é tração animal. E, por último, não mostra na imagem, mas teria uma saída de metal, aonde ia sair aquele suco, o caldo de cana, que o pessoal toma aí quando come pastel. É essa que é a descrição para ser feita. O feixe, depois a moenda com o escravo colocando ali os gomos de cana-de-açúcar, depois o engenho sendo movido à força dos bois, que era gigante esse aí, era a casa do seu vizinho poderoso, e por último saía o líquido, que era levado para a casa de purgar, para a caldeira e depois para a casa de purgar, ok? Depois, a C. Qual a próxima etapa da produção?
Então, após você moer a cana, tirar o caldo da cana, o que vocês faziam? Você levava ela para a casa de purgar, para ser cozida. E depois ali, o líquido ia ficando melado. Um melado. Tipo aquelas balas, não tem? Ia ficando melado, endurecendo. E qual é a próxima fase? Botar para secar e virar os pães de açúcar. Qual seria a próxima fase? Embalar no couro, bonitinho. E levar para exportação. É assim que se fazia cana-de-açúcar. Ela não era refinada aqui, tá? Não era. Era refinada na Europa. E lá o valor triplicava. Beleza? Fechou? Dúvidas? Podemos ir ou não? Página 44. Era réis. Real. Família real. Réis. Ok? Professor, página 44. Material de apoio na mão. Ok? Material de apoio na mão. Professor, o que era para fazer com esse material de apoio? Era tipo aula de artes. Você ia pegar, cortar ali os nomes aqui embaixo. Você ia cortar os nomes aqui embaixo. E você ia montar as duas telas. Ia colocar o nome em ordem de cada ali, ó, construção e sua função. Então, a número 1 deveria ficar, se você não fez a nota lá no material de apoio, número 1, ficaria, era a residência do senhor de engenho e abrigava toda a sua família. Era a casa grande. Alguns escravizados eram escolhidos para fazer os trabalhos domésticos e cuidar do senhor. Ok? A número 1 é a casa grande. 2. Não sei se vocês estão vendo, mas tem os escravozinhos deitados descansando. Isso é a senzala, local destinado à pernoite dos escravizados. Geralmente o edifício era ocupado à noite e durante o dia ficava ali vazio porque o pessoal estava trabalhando. Aonde? No canavial. Ali no corte, no plantio da cana-de-açúcar. Ok? Depois, 3. Se você olhar 3, tem um monte de fardozinho de cana-de-açúcar. Aí é o primeiro edifício a ser utilizado para a produção de cana-de-açúcar extraído bruto. Nele, a cana era cortada e moída e seu gado era recolhido em grandes tachos. Por quê, professor? Porque a casa de purgar é a número 4. A número 4, que está aí, ó, os caldeirões saindo fumaça, ali era a casa de purgar. A cana era moída, o sumo era tirado e ele era levado para os fogões, que eram cozinhados ali em cobre, tachos de cobre ou então de ferro. Ali era a casa de purgar. Por quê? Você aquecia para transformar o líquido em melado, para ficar mais espesso. É a número 4, ok? Após a cana ser moída, o caldo era recolhido e levado para os fogões, nos quais era apurado para se transformar em líquido de maior espessura. Aí vem a 5. Eu não sei se vocês estão vendo, tem um pessoal carregando açúcar na cabeça, são os escravos, carregando na mão e na cabeça. Nessa casa aí é a casa do pão de açúcar, a número 5. É onde se fazia os pães de açúcar. Por quê? Neste processo eram produzidos pães de açúcar. Depois de apurado o caldo, ele era colocado em caixas forradas com barro para a purificação do açúcar. Após esse processo, os pães de açúcar eram colocados em caixas de madeira e essas em malas de couro para evitar a umidade das viagens pelo Atlântico. Você aquecia e fazia o melado. Para você depurar, você fazia a caixa de madeira, tipo um cone, colocava o açúcar lá melado, ficava grosso e ficava escorrendo só o caldo, e o açúcar ficava lá. Era para fazer os pães de açúcar. Colocava em caixa de madeira, forravam com couro para não pegar umidade e mandavam para a Europa. Eles mandavam os pães de açúcar para a Europa. A 6ª, gente, não tem erro. Pequena construção utilizada pelo padre e recebido pelo engenho para realizar uma missa ou batizar recém-nascidos. Traduzindo, poderia ser número 6, a capela ou a igreja. Local de missa durante o domingo, era o local de batismo, de casamento, que o senhor de engenho, muito poderoso, poderia ter e bancar, até um padre lá dentro, de vez em quando. Ok? E a 7ª, por eliminação, olha a 7ª figura, por eliminação. Tem uma galera aí como se estivesse fazendo alguma coisa, batendo, arrumando alguma coisa. O engenho, ele era autossuficiente. Então, na verdade, isso aí era uma oficina para se produzir o quê? Ferramentas. Então, a 7 era, o engenho era praticamente autossuficiente, ou seja, em seu interior era necessário produzir tudo que se necessitava para o trabalho.
E eram nesses pequenos edifícios que se fabricavam os instrumentos. A 7 é a oficina. Ok? Dúvidas? Se você não fez, anota a ordem para colar. Isso é importante. Ok? Dúvidas? É facinho, né? Era meio óbvio. Você olhando a imagem, não tinha que errar, não. Esther pediu a 45. Vai lá, Esther. Não gosto de você triste. Vai lá. Padre italiano André João Antônio viajou pelo Brasil no século XVII. Ele registrou suas impressões sobre o senhor de engenho, as propriedades açucareiras e os elementos da sociedade colonial em seu livro Cultura e Opulência do Brasil. Leia a seguir o que ele disse sobre o senhor de engenho. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, ou obedecido e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser homem de cabedal e governo? Bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, quando proporcionalmente se estimula os títulos entre os fidalgos do reino, porque engenho está na Bahia que dão ao senhor 4.000 pães de açúcar e outros pouco menos, com cana obrigada a moenda de rendimento longa, o engenho a menos a metade. Agora responda as questões a seguir. 1. Segundo Antonio, por que o título de senhor de engenho era tão almejado do Brasil da época, no século XVII? Porque era acompanhado de grande respeito e obediência. 2. Além do lucro relativo à produção de açúcar em suas terras, qual o lucro que o senhor de engenho recebia por moer a cana dos produtores que não tinham moeda? O senhor de engenho ficava com a metade da produção dos pães de açúcar. Corretíssima duas respostas. Página 45, número 1. Era um título que era almejado, respeitado, você seria obedecido e temido. Completa isso. Temido também, ok? Ser senhor de engenho era um título informal, que você era servido, obedecido, respeitado e temido por todos, inclusive sua família. Letra B. Se você moe a cana-de-açúcar de um vizinho, quanto que você cobra? A metade da produção. A metade ou mais da produção, que o imposto poderia ser muito alto. Ok? Fechou? Eu tinha passado 45 ou não? Não tem problema não. Eu não tinha passado a 45, mas a Esther já fez e já respondi. Não tem problema. Não tem problema não, Yarley. Foi um lapso. Galera, para casa. A gente acabou fazendo junto. Não tem problema não, Yarley. Para casa, fica a página 47, a página 52, que é praticamente de marcar X, facinho, falso verdadeiro, e o caderno de atividade. É a semana do feriado, nós só vamos ter aula de quarta-feira, nem segunda, nem quinta e sexta vai ter aula, ok? Então, quarta-feira, material completo para a gente acabar com isso e começar o conteúdo novo na outra semana. Tranquilo? Galera, falta 2 minutos, eu me comprometi a falar quem fez e quem não fez a trilha. Gente, mas não vai dar tempo, ok? Não vai dar tempo. 7º ano A, quem não fez a trilha? Breno Zerboni, mais quem? Davi Dantas Mirandola, Diogo Ferrari, Eduardo, Heitor Loureiro, depois mais quem? Luna, Maria Cecília, Matheus Valadares, Vitória Salles, Yasmin Correia e Yasmin Faco. 7º ano B, quem não fez a trilha? Analice, abriu e deixou incompleto, só fez a sondagem. Bernardo Cília, Betina, Clara, depois Helena Fernandes e Helena Zamprogno, abriram e não fizeram. Guilherme Calci fez depois do horário. Lembrou, né, quando eu mandei e-mail. Isabelle não fez, mas quem não fez? Lavínia Vitória, Lavínia Paixão, Laisa. Quem não fez? Maria Heloísa, Maria Júlia, Nicole Danésio, Sara Lubase e Vinícius Pereira. Ok? Essa galera não fez a trilha, estou fechando as notas do trimestre agora, tem que passar os nomes para a Wagner. Eu vou acabar lançando tudo esse final de semana aí e vocês vão ter a nota final. Galera,
pouco posso fazer, ok? Tá, claro, o curso não está abrindo hoje, mas eu avisei a semana toda, desde segunda-feira, foram 5 dias para fazer, ok? 5 dias, eu avisei isso, e eu mandei no e-mail que estava instável, que era para fazer logo, não deixando para cima da hora. E hoje está funcionando normal, essa semana estava difícil, mas hoje está funcionando normal, ok? Não esqueça de fazer a atividade, a gente vai finalizar o capítulo, vou passar o nome para a Wagner de quem não fez, e vou digitar essas notas, terminou, essa vai ser nota final, ok? Galera, tchau, tchau, bom final de semana, bom feriado, até quarta-feira, tranquilo? Tchau, tchau.